Olá, meus amigos. Estamos aqui de volta com o programa Cidadania Sustentável. Hoje você está me vendo como um mafioso italiano de óculos, né? Mas é por causa de acontecências na vida. A gente tive que fazer um exame, mas eu quis honrar o dia do nosso programa aqui. Nós temos convidados maravilhosos. Eu e Vanessa, os convidados sempre são convidados pela Vanessa. Hoje nós temos aqui Cristina Mussi e Guilherme Ragone. E eu vou falar um pouquinho do currículo deles. Agradeço a estada deles aqui, cumprimento Vanessa, cumprimento Cristina, cumprimento Guilherme, tudo bem? Joia. Bacana. Muito obrigado por vocês terem aceitado e, mais uma vez, obrigado a Vanessa por ela fazer escolhas tão interessantes. Eu vou fazer uma preleção muito rápida aqui e vou fazer uma inserção poética aqui, depois vocês vão entender por quê. Nós vamos falar hoje de cidade. E quando a gente fala cidade, a gente está falando de uma coisa que a gente gosta. É o lugar onde a gente nasce, os lugares onde a gente visita, lugares que a gente escolhe morar, né? Então, o nosso assunto aqui hoje é onde a cidade começa: memória, conflito e cuidado. Nós vamos falar sobre território e pertencimento, nós vamos falar de memória de Juiz de Fora hoje, nós vamos falar de narrativas locais, prevenção de risco, nós vamos falar de cuidar do território na prática, a gente vai falar do papel da cultura em prol do cuidado com o território. E para isso nós chamamos dois convidados, Cristina Ferraz Mussi, muito conhecida aqui na nossa cidade, doutora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora titular do curso de jornalismo e programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui em Minas, né? É líder do grupo de pesquisa CNPq, Comunicação, Cidade e Memória, Consine e, entre outras coisas, o currículo dela é extenso. Eu vou passar para o Guilherme. Guilherme é arquiteto urbanista do SESC Juiz de Fora, mestre em ambiente construído pela UFJF, doutor em arquitetura e urbanismo pela UFF Fluminense, atua como docente em instituições de ensino mineiras, gerente local pelo Olhar à Cidade, um projeto de elaboração dos planos regionais de estruturação urbana para a coordenação das ações de parcelamento, uso e ocupação de solos em Juiz de Fora. Bom, memória, conflito e cuidado. Onde a cidade começa? Olha bem, o território e pertencimento. O território não é apenas um espaço físico onde se vive, ele é o lugar onde a identidade se forma e se disputa. O espaço é produzido socialmente. Quem tem poder, às vezes, define o uso da cidade, mas, de uma forma geral, o uso é definido por todos. Em Juiz de Fora, como tantas outras cidades médias brasileiras, bairros periféricos carregam marcas de invisibilidade histórica, enquanto o centro concentra equipamentos e memória oficial. Memória em Juiz de Fora hoje. A cidade guarda memórias estratificadas, a paisagem industrial do século XIX, as vilas operárias, os fluxos migratórios do interior mineiro. Hoje, boa parte dessa memória é disputada entre projetos de renovação urbana e comunidades que temem o apagamento. O Museu Ferroviário, o Arquivo Histórico Municipal, as iniciativas como o Mapa Afetivo da Zona Norte são espaços onde essas narrativas tentam sobreviver ao esquecimento administrativo ou administrado. Narrativas locais de prevenção de risco. Quem mora em encostas, margens de córrego ou áreas de deslizamento conhece os riscos antes dos técnicos chegarem. E se você conversar com eles, você vai ter oportunidade de conhecer, porque o conhecimento da cidade, da história da cidade, do presente da cidade. Cuidar do território na prática, cuidar de território é um ato cotidiano. Zelar pelo córrego do bairro, participar do conselho de saúde, plantar na calçada, denunciar o descarte irregular. Em Juiz de Fora, iniciativas como hortas comunitárias no Alto Grapiúna, mutirões de limpeza do Bom Pastor e o grupo de monitoramento de encostas na Zona Norte mostram que o cuidado acontece quando há vínculo e que o vínculo precisa ser cultivado, não é isso? Papel da cultura no cuidado com o território. A cultura não respeita o território, ela o constitui, né? Então, alguns exemplos: mapa efetivo da Zona Norte, os moradores registram memórias, marcos e pontos de risco de linguagem visual e oral, integrando a memória e prevenção. Hortas comunitárias como Alto Grapiúna transformação dos territórios ociosos em espaços de produção alimentar e convívio. Teatro da Rua, desculpa, do bairro São Pedro, peças baseadas nas histórias reais das cheias e reconstrução, funcionando como memória viva e formação em gestão de risco da cidade.
e Pontos Cultura Pixinguinha, centro de referência para comunidades periféricas que une documentação histórica, formação artística e mobilização territorial. Muito bem, agora vem o lado poético. Eu pedi ao GPT para construir uma poesia com esse nome, Onde Começa a Cidade, Memória, Conflito, Cuidado, que foi um nome bolado pela Vanessa. E ele fez a seguinte poesia baseada no estilo de Fernando Pessoa. A cidade começa onde o passo hesita, entre o portão antigo e o rumor da esquina, onde a voz da vizinha ainda acredita que o tempo repousa na mesma rotina. Há nomes nas paredes, gastos e vivos, como se o passado pedisse guarida. Nas calçadas quebradas mora o conflito, não o das guerras que o mundo anuncia, mas o pequeno abismo íntimo e dito, de quem já não sabe a quem pertencia. Cada janela é um olho que observa o gesto alheio e o seu próprio desvio. E, no entanto, há cuidado no gesto mínimo, na planta regada ao cair da tarde, no pão dividido no afeto anônimo, que insiste em ficar ainda que tarde, como se a cidade cansada de si aprendesse aos poucos a ser companhia. Talvez ela comece onde alguém se lembra, não do mapa, nem da rua exata, mas do cheiro da chuva que a alma desmembra e a recompõe numa dor delicada. Cidade é o que fica quando tudo passa e o que nos guarda, mesmo quando não há mais nada. Gente, eu achei que o GPT é um poeta assim extremo, né? Eu também fiz pelo DeepSeek e também fiz pelo Claude. Mas eu não vou falar, porque vai ficar muito extenso. Isso eu vou gravar no meu canal particular. Gente, agora eu passo a palavra para a Vanessa. De vez em quando eu posso sumir aqui, é só por causa da questão da pista, mas o programa tá tranquilo, tá bom? De vez em quando eu vou fazer algumas intervenções, fazer algumas perguntinhas, tá bom? Vanessa, fique à vontade, faça a sua introdução. Primeiramente, obrigada, Cristina Mussi, obrigada, Guilherme, José Roberto, por estar aqui nesse momento. É para a gente falar desse tema que às vezes é um pouco deixado à margem, mas é fundamental quando a gente vive alguma situação, né, como a gente viveu há pouco tempo aqui na cidade, de ver pessoas perdendo suas memórias, né, aquilo que era de mais importante para elas, até vidas, né? E aí a gente vê que a cidade não funciona só pela sua estrutura física, mas também ela tem uma estrutura invisível que é muito importante, que é os laços, que é a própria memória, a cultura, né? Quantas comunidades que foram deslocadas, né, de seus locais e ali tinha alguma coisa significativa para elas ali, né, que fazem até elas quererem voltar para o risco, né, para aquele lugar que está condenado. E aí a gente fica pensando, né, o potencial que tem a questão da memória, da cultura, do senso de pertencimento, para olhar para os detalhes invisíveis, né, do que é a cidade, que o José Roberto falou aí muito bem através da própria poesia aí, né? Que a gente sente na pele quando tudo sai fora do lugar, né? Seja um ônibus que não passa no horário que ele promete passar, seja você ter que mudar de um lugar para o outro por conta, né, de um desastre. Enfim, a gente percebe que o ambiente tem vínculos, né? E essa questão, ela pode ser muito potente para a gente pensar é, como é importante, a partir da memória, do pertencimento, se pensar o cuidado do lugar que a gente vive, né? Porque uma vez que as pessoas não têm um conhecimento do que foi, né, por exemplo, o Juiz de Fora, e do que é hoje, né, o que a gente não conhece, a gente deixa passar, né? Aquilo não é da nossa, não
tão importante para a nossa vida. Mas a partir do momento que você conhece a história daquilo e você percebe que ali tem, né, tem uma parte ali, uma história muito importante que pode levar a cidade a um outro patamar, né, e que pode ser aproveitado pela sua estrutura simbólica também, não somente estrutural. A consciência, ela vai fazer as pessoas quererem, por exemplo, reivindicar algum apagamento, né, alguma situação de deslocamento da história, enfim, né? A gente sabe que um tema complexo é polêmico e também muito necessário de ser colocado assim pelo olhar de um arquiteto, pelo olhar de uma jornalista que trabalha com memória. E a gente quer ouvir muito vocês sobre essa perspectiva, né, do quanto é potente se olhar para as estruturas invisíveis do espaço urbano, né? E como isso pode ajudar a gente melhorar a nossa condição de cuidar do nosso espaço, numa situação que a gente evite os desastres, que não são naturais, né? Ele vem da história de uso das coisas também, né? A natureza, ela passa, né? Mas a culpa não é dela em si, né? A gente sabe que existem coisas que acontecem lentamente e que uma hora não dá mais, né? Então, assim, como que a gente usa a memória como potência, a cultura como potência, o olhar do urbanismo como potência para esse tipo de situação não chegar ao desastre, mas sim a gente conseguir controlar o risco, né, das coisas no ambiente que a gente vive. Então, eu passo a palavra para vocês. Muito obrigada. Cristina, pode começar. Bom, então eu começo aqui. Muito obrigada, Vanessa, pelo convite. Quero agradecer também muito ao José Roberto. E acho que é um prazer estar aqui com o Guilherme, né, que tem todo aí uma história, né, de trabalhar essas questões da cidade, do urbanismo. Eu tenho uma ligação com o Juiz de Fora, eu não sou juiz forana, o meu sotaque ainda me denuncia, apesar de viver aqui há 45 anos, mas sou carioca, né? Não sou carioca do Brejo, porque a cidade era formada por pântanos e essa característica, o carioca do Brejo, não vem à toa. Mas tenho três filhos que foram nascidos aqui, criados aqui, também hoje não estão mais aqui. E eu acho que falar de Juiz de Fora, para mim, é algo que sempre me tocou muito, não só porque a família da minha mãe é uma família tradicional da cidade de Juiz de Fora, né? É uma família que teve várias lideranças, principalmente econômicas, aqui na cidade. Hoje também ela vai se multiplicando, se dividindo, mas havia para mim, sempre houve, desde pequena, uma ligação afetiva muito intensa com a cidade de Juiz de Fora. Porque era aqui que eu passava as minhas férias, os finais de semana esticados, era aqui que eu convivia com meus primos, porque morando no Rio eu não tinha isso. Então, a minha memória afetiva com relação a Juiz de Fora, ela é muito grande, muito intensa. Tanto que quando eu conheci o meu marido, ele, juiz forano, também de uma família com tradição na área educacional, também na área médica, que eu não tive muitas dúvidas quando resolvi abandonar o Rio de Janeiro e vir para cá. Juiz de Fora era uma cidade que habitava esse imaginário meu sobre o que seria uma vida mais tranquila, com uma vizinhança, como Vanessa citou aqui, como José Roberto também falou, em que as pessoas se conhecessem mais, tivessem mais tempo para conversar, tivessem uma afetividade maior, uma delicadeza para lidar com o seu dia a dia. A cidade de 81, quando eu vim morar aqui, até hoje, ela mudou muito.
a cidade corre mais, ela está mais poluída, ela tem possivelmente, eu não tenho uma contagem, mas me parece que tem menos árvores, tem menos gente conversando nas ruas, as pessoas se atropelam mais, há uma correria mais intensa, embora a cidade continue muito interessante. A relação que a gente estabelece com a cidade, ela é muito mediada, não apenas por essa vizinhança, os parentes, os amigos, que é isso que a gente chama de uma memória coletiva com a qual a sua memória individual dialoga, mas uma cidade também é muito construída por tudo aquilo que a gente lê sobre ela, escuta sobre ela, os cheiros da cidade. O cheiro da pipoca com queijinho, o cheiro de café que a gente percebe ainda de forma um pouco menor, mas na Rua Alfield, as rodinhas de conversa, as rodinhas de aposta, é, alguém tocando um violão porque precisa ganhar algum dinheiro ali, né, um tocador de rua, tudo isso vai te criando laços com o seu espaço. Eu não sei se hoje, nas periferias da cidade, ou aqui no centro da cidade, eu vivo no centro, nós conseguimos ainda manter e reter e alimentar essas relações que são muitas vezes assim, elas crescem, elas têm que crescer para a gente ter um sentido no espaço, como o José Roberto falou, o espaço significar, ter um sentido, não ser apenas algo que se limite a uma medida, a uma metragem quadrada, por exemplo, você tem que estabelecer relações. E eu acredito que Juiz de Fora, talvez por uma pressa, talvez por uma obsessão em retomar um lugar que ela teve e não tem, definitivamente não tem mais, né? Aquele mito que permanece como mito, primeiro com a exportação de café, plantio de café na segunda metade do século XIX, a Estrada União Indústria, a primeira estrada macadamizada, né, da América Latina, depois a Estrada de Ferro Central do Brasil, as relações com o Império, as relações depois com a República, aquela importância que vem do café do Ouro Verde e dos investimentos na indústria, principalmente na primeira metade do século XX, a Manchester Mineira, por conta das suas construções de tijolinhos, por conta de uma elite que mandava os seus filhos estudarem na Inglaterra, isso se perdeu muito. Se perdeu por quê? Há muitas coisas que são simplesmente demolidas. Aqueles tijolinhos podem ou não ser reaproveitados numa outra construção, mas são demolidos. A Manchester, a pujança daquela Manchester mineira, no momento da história que não volta mais, porque a história pode até se repetir de alguma maneira, mas nunca é igual ao que foi. E Juiz de Fora, eu acho que ela permaneceu em muitos aspectos como uma cidade com essa lacuna, esse desejo por algo que ela foi e depois perdeu, por uma proeminência política, econômica no estado de Minas Gerais e no Brasil, no cenário nacional, que ela perdeu, por lideranças que ela perdeu, por pessoas que foram embora. Na minha tese de doutorado, eu analisei muito a Juiz de Fora dos anos 60 e uma das questões que eu procurava trabalhar era se a cidade era uma cidade que atraía as pessoas ou era uma cidade diaspórica, que expulsava as pessoas. E eu cheguei à conclusão que é uma cidade mais diaspórica. Por quê? A maior parte das pessoas que estuda aqui, a cidade atraiu sempre gente para estudar nos colégios tradicionais, na sua universidade federal, em outras universidades particulares, essas pessoas não ficam aqui. Elas vão embora, porque Juiz de Fora não oferece as condições para absorver todo esse potencial de jovens que se graduam em várias áreas. A cidade, em muitos aspectos, ela não te dá, bom, dizem, eu não sou especialista, as condições para retorno em grandes investimentos. Então, muitos investidores daqui investem em outros lugares, e não aqui. E eu acho que Juiz de Fora, apesar da população crescer, né, porque continua crescendo, ela não está perdendo população,
mas eu acho que a cidade hoje é uma cidade que vive numa encruzilhada, exatamente como também Vanessa nomeou, eu acho que o Guilherme vai falar muito sobre isso, essa encruzilhada identitária. Tem uma história, apesar de ter perdido importância política e econômica, tem uma história muito pungente. Seja Manchester, seja a cidade conservadora, da onde saiu o golpe civil-militar de 1964, mas também uma cidade que teve lideranças na área trabalhista, na área de política de esquerda, sindicais, como Claude Smith-Riani, que foram figuras que marcaram a história do Brasil no século XX e início do século XXI. Então, eu acho que é uma cidade que me parece um grande mosaico. Ela me fascina, por isso eu fiquei 4 anos, pelo menos, da minha vida pesquisando Juiz de Fora, né, e fazendo uma tese que se transformou num livro e que orientou muitas das minhas pesquisas subsequentes. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto também várias questões da representatividade em Juiz de Fora, hoje, dessa representatividade da população, do que a gente quer, isso muito abafado. Eu sou uma militante, sou professora, né, de ensino superior, jornalista, embora não atue mais na mídia diretamente, e milito, por exemplo, em causas patrimoniais, ambientais. E vejo hoje a diferença da gente falar para as pessoas, por exemplo, o que é uma área tombada e o respeito a essa área tombada, que é uma coisa que acontece aqui no bairro vizinho ao centro, que é o bairro Gramber. Poderia depois, se for do interesse, falar mais sobre isso. Então, eu vejo que me parece que os interesses das elites que governam Juiz de Fora politicamente e economicamente, eles estão assim muito ah, distanciados de um espírito de corpo da cidade, de uma representação realmente efetiva daquilo que é o desejo das pessoas com relação à cidade. É, eu fico assim pensando que tem, né, um perfil no Instagram, o JF da depressão. Por que isso, né? Por que esse Por nome, que né? depressão, né? Por que depressão? É porque tem muita. Nós, todas as cidades são complexas. Imagine eu querendo decodificar todas as características, a diversidade, a complexidade de uma cidade. Eu não conseguiria fazer isso. Mas, na minha impressão, esse vínculo afetivo, ele está com uma relação desgastada entre um casal, ele está vivendo com mais problemas e menos desejos, menos alegrias. E, infelizmente, a tragédia que se abateu sobre a cidade agora em fevereiro era uma tragédia anunciada É, por falta e omissões e negligências, mas a gente vai falar sobre isso. Eu apenas acho que não é o desfecho da história da cidade. Eu espero que isso faça com que a cidade seja sacudida e perceba que tem que se pensar como espaço, aí o espaço onde convivem desejos, vontades, sonhos, esperanças de uma maneira mais com maior possibilidade disso se espraiar e se transformar em uma relação de mudança para o melhor. A gente tem que diferenciar mudança no século XXI, com crise climática, com problemas em relação até às tecnologias, o que que a IA vai fazer conosco ou não vai fazer, o que que ela vai nos possibilitar, o que que ela vai tirar de nós. É uma cidade que tem que se repensar. Aquela ideia positivista de final de século XIX, início de século XX, de uma modernidade, ela não funciona mais no mundo, nem no Brasil, nem na cidade de Juiz de Fora. O crescimento a todo custo não funciona mais. Então, nós temos que repensar, né? Ô, Cristina, eu queria fazer uma inserção aí, sem querer te cortar. Nós estamos vivendo no mundo o ostracismo do Ocidente. O que significa isso? Quando o Ocidente viaja para o Oriente, ele chega lá e descobre um mundo diferente, um mundo verdadeiramente moderno. Eu não estou falando de um mundo certo, um mundo correto, um mundo melhor, um mundo maravilhoso. Eu estou falando de um mundo realmente moderno. Então, por exemplo, alguns empresários que saíram aqui do Brasil foram para a China
E quando eles chegaram na China, eles andaram 11 hangares, não são hangares, 11 locais de fábricas, que eu esqueci o nome, e não viram nenhum funcionário. Isso é bom? Isso é péssimo, mas não viram nenhum funcionário. Por quê? Porque o nível de automação das empresas por IA e por presença de robôs era muito grande. Então, eles se sentiram muito defasados, ficaram muito impactados. Então, para não falar muito, Juiz de Fora, a palavra depressão está associada à questão de autoimagem, entendeu? Nós temos, infelizmente, é chato falar isso, mas nós temos uma elite mesquinha, uma elite de troca de favores, uma elite que fica sempre entre os mesmos e que não é elite. Elite é pujança, né? Elite é cultura, elite não é dinheiro, não é aquele que mantém-se ali, não deixa ninguém chegar na beirada. Bom, isso é uma opinião minha. Então, eu acho que talvez a questão não seja a gente. É importante a gente estudar memória e ter memória, formar memória, né? Ter atitudes hoje para formar memória, mas é importante também a gente perceber o que está acontecendo no resto do mundo. Por exemplo, o Juiz de Fora foi cair na medida que o agronegócio foi subindo. Aonde que subiu aqui em Minas? Triângulo Mineiro. Caminhando para que lado? Para Goiás. Caminhando para que lado? Para Mato Grosso, para o sul do Brasil, onde tem o quê? O agronegócio. O agronegócio faz parte de uma elitezinha nacional que gosta, adora dólar, né? Ganha dólar, aí é muito importante. O agro é pop, o agro é tech, né? Porque ele traz dólar para a gente poder gastar, para encher as burras da classe média de comprar produtos importados que não são produzidos aqui. Nós temos que vender as nossas commodities para comprar e adquirir dólar. O agronegócio propicia que acomode o dólar. Então, isso muda o eixo de identificação. Nós passamos a ser um país primarista novamente. E Juiz de Fora não estava inclusa nisso porque o café já tinha ido embora há muito tempo. Não é isso? Então, eu acho que esse diagnóstico teria que ser feito. Quem somos nós na fila do pão? Né? O que nós podemos trazer? Nós precisaríamos de elites comprometidas com conhecimento, com adianto. Eu acho que a cidade é muito gostosa de viver. É uma cidade de aposentados, como eu sou agora. Né? Uma cidade que tem clínicas para você fazer exames, N exames. Aliás, o Brasil e a cidade poderiam se prestar a ser, para o mundo, produtores no setor farmacêutico. Porque o resto, todo mundo está produzindo tudo. E o Brasil tem excelência aqui. Durante a pandemia, nós mostramos essa excelência através do SUS, através de laboratórios dentro da universidade, nós temos centros de excelência. Nós podemos começar a pensar o Brasil a partir disso aí. Como a China fez a partir de si, como o Vietnã fez a partir de si, como o Laos, o Camboja, a Tailândia, a Malásia estão fazendo. Né? Estão dizendo que vieram, o Brasil precisava disso. A gente precisa parar de que esse negócio de que, coitado de mim, estou com depressão, estou chateado, não tem mais a minha imagem, aquela imagem antiga e tal, não tenho, não vou recuperar aquilo. Vou sim, vou fazer um moderno, que é novo. Ou então não vou fazer nada, vou ficar chorando o resto da vida. Desculpa te cortar, era isso que eu queria falar. Não, José Roberto, isso é um bate-papo. Eu, antes de passar, dar um passe para o Guilherme fazer gol, eu vou Sim. dizer o seguinte, só para complementar, é que há uma vocação, essa vocação ela tem que ser pensada, estudada, vista, discutida. Juiz de Fora já fez vários planos em vários governos anteriores ao atual. E o que acontece, que é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para o debate. Tudo que é criado a partir de executivos que tiveram grande competência, muitas vezes na gestão da cidade, de legislativos também competentes, mas que alteraram legislações. E aí eu faço uma menção especial à Lei de Uso e Ocupação do Solo, plano diretor, que é remendado o tempo todo por interesses que não têm a ver com o espaço comum, tem a ver com o interesse daquele investidor, porque hoje são investidores. A gente nem fala mais em construtora, que a gente conhecia o nome do dono da construtora. Hoje somos investidores que você não sabe exatamente quem são. E você não consegue falar com eles, e eles não aparecem na mídia também. E essas pessoas, elas compram os terrenos, influem e instigam uma especulação imobiliária e começam a determinar um destino da cidade de acordo com os seus interesses pessoais, privados, e não com o interesse público. Então, acredito que a cidade,
há um reflexo hoje de problemas que aconteceram de deslizamento de terra, de invasão de água. Já houve outras enchentes na cidade, já houve outros deslizamentos, é a crônica de um problema anunciado, mas há muita omissão, há comprometimento com interesses escusos e privatistas, que só beneficiam um grupo de pessoas, e há um descaso generalizado com o interesse coletivo. Me parece isso como um primeiro diagnóstico. E eu volto para você, ou Vanessa, ou Guilherme, que vai falar sobre esse assunto que é tão instigante, né? A gente podia passar, né, Vanessa? Podiam passar para Fazer o só uma Guilherme. colocação Faz aqui, aí, diz aí. a fala da Cristina. Eu concordo, assim, com a Cristina nesse sentido, né, que a gente não vem de uma cultura do coletivo, sempre criar no coletivo incomoda, ou às vezes tem aquela percepção, eu não vou naquela reunião lá da Câmara porque isso não tem nada a ver comigo, né? Mas aí às vezes toca naquilo que dói em você, mas você está sempre falando, mas nunca age de alguma forma. Então, não sei se isso vem de um fator também educacional, né? Aquela sala de aula enfileirada que a gente não está acostumado a fazer uma roda e olhar um para a cara do outro e falar o que a gente quer, né? Porque a gente está nesse momento, o diferencial mesmo do mundo atual é a nossa capacidade de relacionar, né? De relacionar com o meio, com as pessoas, porque a gente está vendo aí a questão da automação, né? O brilhantismo da tecnologia, mas tem limite, tem coisa que não faz. Né? Você com um pouco mais de conhecimento, você joga para a IA fazer alguma coisa, ela te buga, ela não sabe fazer, né? Então, assim, o conhecimento está sempre à frente da técnica, assim, a técnica é um meio ali, é um meio de executar, mas a capacidade de formular pensamento, de construir conhecimento é nossa, né? E a nossa capacidade também de estar em coletivo e também se fazer parte e não pensar dessa forma, assim, porque eu tenho o poder financeiro, vai entrar aquilo que eu penso, né? De alguma forma, e isso aí é insustentável, né? Eu falo que geralmente o que tem mais poder na minha visão é quando alguma coisa vem da sociedade civil, né? O poder executivo ele pode até tentar criar planos e fazer o melhor pela cidade, mas se isso não passa pela construção da sociedade civil, aquilo ali acabou o governo, ele leva junto, né? Ele leva junto. A gente tinha que ter uma capacidade de construir um pacto, uma agenda de cidade, né? Em que qualquer governo que passasse pela cidade, independente de partido, de bandeira qualquer, olhasse para aquilo e considerasse no seu plano de governo, uma vontade da sociedade civil, né? É ali, você vai se ancorar ali, e não ir lá e pegar referências de outros lugares e querer colocar tudo aqui dentro. Nem tudo é para todos, né? A gente tem que saber a maturidade dos espaços. O Guilherme depois pode falar sobre isso para a gente, né? Nem tudo cabe num local. Eu fui lá na China, vi essa referência, mas fatores culturais, enfim, condições econômicas, enfim, é muito complexo para você falar aqui vai dar certo, né? Geralmente, o que dá certo no local é onde a cultura se faz ali naquele local mesmo, porque as pessoas conhecem o que tem de recurso no local,
né? Ela cria as histórias a partir do meio ambiente. Então, aquilo ali fica. Mas o que é trago de fora, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Será que, né, a nível de Brasil, nós somos um país em desenvolvimento? Então, será que compensa automatizar e ir automatizando tudo? Será que a gente já chegou nesse nível, né, de colocar, tirar fora a força humana, assim, e ir colocando aleatoriamente sem uma estratégia de longo prazo, né? Não que não poderia colocar, mas tem que ser pensado, porque é aquilo, como é que é? A regra faz o jogo. E dependendo da regra que se cria, as relações vão ser, vão dar um efeito positivo ou negativo, né? Vai dar um efeito no meio. Então a regra é muito importante nesse pensar do que colocar, do que se colocar num território e de que forma, né? Porque é um grande desafio pensar no bem comum. É um fator até espiritual, né? Digamos. E é isso. Ô, Guilherme, pode falar. Bom, vamos lá. Primeiramente, né, agradecendo o convite de estar aqui. Foi um prazer escutar você falando aí, Cristina. Fiz várias conexões aqui comigo. Tentar costurar um pouco dessa coxa de retalho gigante do que foi colocado. Mas falar de cidade é um tema sempre instigante, ainda mais a cidade que eu moro. Eu acho que eu venho da realidade oposta, ou ao menos da visão de Juiz de Fora oposta do que você colocou, Cristina, porque eu sou paulista, nasci em Campinas, só que vim muito cedo para cidades aqui da região. Já morei em Muriaé, morei em Cataguases durante toda a minha juventude, pelo menos, né? E vim e fiz o roteiro clássico de quem vive nas cidades que orbitam Juiz de Fora, né? Que é ensino médio, faculdade, vim morar aqui, né? Então, eu sempre tive a visão de Juiz de Fora não como o refúgio menor, né? Na sua questão Rio de Janeiro, por exemplo, mas eu sempre vi Juiz de Fora como a metrópole. Pô, Juiz de Fora é a cidade grande da região, né? Onde as coisas acontecem, onde você tem prédio, elevador, asfalto, vias largas, ônibus, onde a coisa realmente acontece, né? E aí falar disso é falar de uma série de imaginários urbanos que moldam a cidade e são super, ao mesmo tempo, individualizados, né? Porque a nossa percepção é diferente nesse sentido, mas ao mesmo tempo é coletiva, porque a cidade ela transparece isso enquanto polo regional, efetivamente. E da mesma forma que ela transparece enquanto polo regional, ela vai disputar esse local de destaque com os outros polos regionais da região, cada um na sua escala. Quando a gente pensa em Muriaé, em Iubá, em Barbacena, Petrópolis, né, que são cidades que orbitam aqui na região, dependem, mas também interdependem daqui de Juiz de Fora, né? Então, eu acho que pensar essa cidade que você colocou, que me chamou muita atenção, Vanessa, dessas conexões invisíveis, né? Na verdade, elas são muito mais visíveis do que a cidade concreta, né? Porque eu lembro de eu, jovem, vindo para cá, além da matéria construída, me chamava muita atenção até a postura das pessoas andando na rua, né? Uma ideia de pressa, uma ideia, sei lá, de barulho, de buzina, de bar à noite, de uma vida social muito mais intensa do que as cidades que até então eu morava, né? Então essa invisibilidade ela é muito mais visível e ela diz muito mais sobre a cidade do que a sua matéria construída, né? E aí a gente pode abordar sobre diversos pontos sobre essa cidade. A gente tem uma região central consolidada, uma região central plana, e as coisas não são soltas no tempo, no espaço, né? Tudo existe uma relação de construção histórica, mas também de forma de ocupação desse território, né? Quando a gente, já fazendo essa ponte, porque eu acho que o assunto em voga é final de fevereiro para frente, né? E aí eu acho que o que aconteceu é um ponto-chave, é um ponto crucial e é um ponto de união, eu diria, né? Aí eu posso falar da minha classe, arquitetura e urbanismo, né? Com certeza é um ponto-chave,
né? Eu nunca vi uma mobilização tão grande de profissionais pensando na cidade como do final de fevereiro até hoje. E eu acho que a gente está aqui discutindo isso é um fator, né? A gente estaria com outras pautas se não fosse o que aconteceu, né? Então a cidade ela vai se construindo fisicamente, mas principalmente através das suas relações. Então a gente tem um centro, que é antigo Poço Rico, Granbury, todo esse entorno já consolidado, e a gente tem as franjas da cidade. E que essas franjas são justamente os elos de crescimento do nosso território, né? Que é o crescimento que o morador que está lá não observa processos de especulação, processos de uma série de fatores pela sua própria condição de morador de franja, mas ele é o primeiro a ser afetado, né? Por quê? Ele mora nesse local, logicamente existem as conexões dele, existe gosto, existe uma série de outros pontos, mas principalmente por um afastamento econômico, né? De não ter condição de habitar locais que são mais propícios à habitação, né? Locais mais seguros, locais próximos de transporte público, próximos de serviços, comércio, educação, saúde, por aí vai, né? E justamente esses locais de ocupação são os mais suscetíveis aos pontos críticos, aos pontos de risco. E Juiz de Fora a gente tem um tecido urbano que é altamente perigoso, né? Se a gente pega o mapa de áreas de risco Juiz de Fora e compara com as cidades da região, o risco geológico de Juiz de Fora, a gente pega vários trechos com nível 4, que é o maior nível, né? Logo após o que aconteceu no final de fevereiro, eu e a Cíntia Borel, uma colega arquiteta, nós organizamos de uma forma muito orgânica uma equipe de voluntariado para atuar junto à Defesa Civil. E essa atuação junto à Defesa Civil foi justamente para fazer laudos e vistorias nas habitações atingidas, né? O morador fazia um boletim de ocorrência, chegava na Defesa Civil, um corpo de arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, geógrafos, geólogos, técnicos de edificações, enfim, áreas interessadas na pauta urbana e com conhecimento minimamente técnico sobre, a gente ia para campo. E isso foi muito interessante observar, porque a gente começou a entender como que funciona esse jogo, né? A gente observava que o quê? Acidente geológico é complicado, porque a chance do morador sobreviver, a chance da casa ficar íntegra, a chance de habitabilidade pós-catástrofe era muito baixa. A pauta ligada à enchente, por exemplo, é algo muito mais contornável, né? Isso a gente fez um paralelo quando a gente foi em Ubá. Ubá foi uma cidade que ela foi muito mais atingida, ou quase 100%, por uma questão de cheia e quase nenhum deslizamento. Aqui em Juiz de Fora, muito mais por deslizamento e muito pouco por cheia. Aqui a gente teve 60 e poucos óbitos, em Ubá 6, 7, salvo engano, né? Isso porque, quando a gente pega, por exemplo, a realidade de Ubá, a gente tem o centro, assim como Juiz de Fora, né? Guardadas as devidas proporções de rio e de capacidade de cheia que esses percursos possuem, né? A gente observa que o rio está no centro da cidade, ou melhor, né? A cidade ocupa essa margem de rio, né? O que gera uma série de questões ligadas ao alagamento. Juiz de Fora não. Como o centro antigo, o Juiz de Fora possui uma estrutura financeira e técnica para combater, ou para entender, ou para mitigar essas questões, a gente tem muito mais acidente justamente nas periferias, né? Onde a cidade ela vai crescendo de uma forma tentacular, né? Ela vai, logicamente, tentando ocupar aqueles espaços, principalmente de margem de rio, de linha férrea, das principais vias entre morros, né? Porque é muito mais fácil, muito mais barato você construir no plano do que no alto de uma pirambeira, né? Só que isso se satura, a cidade não consegue manter apenas nisso. Ela vai cada vez mais crescendo na encosta por uma série de fatores ligados ao comércio de terreno local, algum tipo de ocupação, né? Pequenos setores imobiliários que vão ocupando essa parte, né? Muito pela especulação da região central consolidada, com solo caro, e isso é fundamental. Essa pauta é a mais densa, mais polêmica, a mais complexa de se combater, que é o preço do solo, né? O solo bom é caro, todo mundo quer morar em frente a um ponto de ônibus, em frente a um Bahamas, né? Ninguém quer morar no alto do morro, ter que descer e subir escadão, né? E a gente observa esse tipo de crescimento, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem um fator de chuvas intensas, né? Chuvas realmente atípicas,
mas que já se observa uma certa regularidade nessa atipicidade, né? Ou seja, vai chover mais, né? A cidade despreparada em alguns aspectos, e aí falar de cidade é falar de poder público, falar de legislação, é inevitável, né? Eu acho que Juiz de Fora tem um arcabouço legal, muito interessante e atualizado, e a gente pode falar isso com propriedade perante os municípios da nossa região. Entrando um pouquinho nisso, a gente tem o principal documento, o instrumento que rege a cidade, que é o chamado plano diretor, né? A gente tem o plano diretor participativo, de Juiz de Fora é 2018 para 2019, o que ele faz? Ele rege o crescimento da cidade para os próximos 10 anos, né? Gente, falar de cidade é falar de algo mutável. Olhou para a janela aqui, já tem uma parede subindo, tem uma casa sendo demolida, né? Então, pensar em planejamento de 10 anos é algo de um esforço grande de uma previsão e de um planejamento, principalmente. Então, a nossa legislação, ela é, de alguma forma, atualizada, tirando alguns pontos que são também daqueles mais cascudos, que a gente sempre tenta entendê-lo, tenta embatê-lo no sentido de pensar uma cidade que vai pensar, ao mesmo tempo, a especulação existente, mas pensar esse crescimento, pensar onde a população real ela vai habitar e não apenas a especulação de ter um prédio que você vai ter um comprador para basicamente todos os apartamentos e que vai colocar para alugar e você vê prédios novos com metade dele sem morador, mas todos comprados, né? A gente tem, por exemplo, como a Cristina colocou, né, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que ela é de 86, então, ou seja, ela está 40 anos aí, a cidade de 86 não é uma cidade de 2026, né? Juiz de Fora agora está passando, né, o Zé Abramo até colocou, quando foi falado, né, do meu currículo, está passando pelo programa chamado Olhar a Cidade, que é o Programa Regional de Estruturação Urbana, que é o quê? Já que a gente tem esse plano diretor, que é um grande guarda-chuva do crescimento, como é que a gente consegue pegar esse grande guarda-chuva e aplicar no território? Porque o problema do Dom Bosco não é o problema do Paineiras, que não é o problema de Benfica, o problema do Nova Era e por aí vai, né? A lei de ocupação ela tem que ser territorializada, logicamente com processos participativos, porque o morador que mora em Benfica, ele sabe da realidade de Benfica. Ele não sabe a realidade técnica, né? E por isso que é importante justamente essa conexão, né? Morador com a sua vivência e a equipe técnica com conhecimento técnico para aplicar naquele território. Então, esse processo está acontecendo. Logicamente, em fevereiro, tiveram certos desdobramentos de uma certa nova rota para esse processo, mas esse processo está acontecendo. E vocês comentaram, estou tentando conectar um pouco disso tudo, sobre questão do poder executivo, da participação. Estava até conversando esses dias com uma amiga minha, talvez a gente não dê tanto valor para a Câmara, porque a Câmara, para mim, é o ponto crucial para a gente entender esse tipo de relação entre poder público e cidade. Porque não adianta nada a lei, decreto, qualquer instrumento que for, se não passa por ela, não é aprovado, a coisa não acontece. É mais um documento que fica ali, né, em trâmite durante muito tempo e o morador da ponta não vê esse resultado, né? E eu sempre falo assim, porque a vida do morador da base para ser uma vida plena, minimamente saudável, é basicamente tampar buraco, saúde, escola, né, um lazer final de semana, é uma vida que ela consegue se manter nesse sentido, né? Então, o poder público ele tem desafios gigantescos nesse sentido de coordenar todas essas frentes colocadas e de, principalmente, né, nesse grande emaranhado que escolhemos viver, que é a cidade, que vai se atualizando a todo tempo, né? Então, são os desafios aí colocados, principalmente pós final de fevereiro, que eu acho que a gente teve uma mudança de rota que a gente ainda está tentando entender, principalmente, né? E tentando, talvez, pensar a longo prazo. Na verdade, em 3 camadas, né? Acho que a camada emergencial, a camada um segundo momento, né, que é de projeto, né, de como a gente consegue pensar para o morador de agora e principalmente a de planejamento, para que isso não se repita, para que a gente consiga ter uma cidade saudável que preserve as suas camadas, memórias, pertencimento, identidade, pensamento de crescimento, especulação, economia, educação, trabalho e por aí vai. Acho que é um pouco desse caminho para tentar contribuir com esse emaranhado aqui.
Roberto, você foi bastante esclarecedor, e as falas de vocês dois, da Cristina, né, a sua, para nós, né, Vanessa, houve muita complementaridade, né? Desculpa, variei na palavra aí. Mas eu estou com uma dúvida, e é uma dúvida assim, de uma pessoa até ignorante. É uma pergunta ignorante que eu vou te fazer. Desculpa pelo nível da pergunta. Aonde vocês falaram de plano diretor, vocês falaram de Câmara, vocês falaram de Poder Executivo, você falou das universidades, das participações, ela falou da memória. Agora, eu digo o seguinte, e entre outras coisas, ela falou de muitas coisas, mas a minha dúvida, por isso que eu estou dizendo que é ignorante, aonde que reúne, qual é o poder central que reúne todo esse conhecimento? A memória, o passar do tempo, as questões técnicas da cidade, é, aquilo que os moradores das periferias dos locais trazem como insumo daquilo que está acontecendo lá, para se saber que lá tem que tomar uma providência. Aonde que é reunido isso? Porque eu acho que é possível, é daí a minha ignorância, é possível que precise de existir esse centro que reúna todas essas competências para tomar decisões e levar ao executivo ou ao legislativo, não sei qual dos dois que seria mais assertivo aí numa decisão. Quem seria esse centro? Você, por exemplo, nós conversamos em off sobre a questão do solo, que é uma coisa que talvez poucos saibam, não, né? Não é a sua praia especificamente, da sua competência específica, você é arquiteto, mas nós falamos sobre o solo, en passant e tudo. Mas aonde que seria esse centro que tenha esse detalhamento técnico, se não é, por exemplo, a Universidade de Juiz de Fora, se não é o setor de engenharia, se não é alguma faculdade, alguma universidade, ou a própria Câmara, aonde seria isso? Bom, eu vou para uma resposta um pouco poética, mas nem tanto. Eu acho que isso tudo na cidade. É a cidade que reúne isso tudo. Acho que é difícil pensar numa entidade, numa persona, né, e que a gente consegue articular todos esses aspectos. Claro, o poder público ele tem um papel de mediador, coordenador, planejador, gestor do município, claro, né? Mas ele sozinho ele não consegue atuar. As universidades, a educação como um todo, né? Escolas, universidades, os setores educativos, a saúde, transporte, a população em si, né? Eu acho que são camadas que estão coexistindo na cidade. Eu acho que ela se autorregula de alguma forma. Então, como eu falei, a resposta poética, porém nem tanto. Não, mas eu entendi. Na minha maneira de pensar, você está quase dizendo o seguinte, que se nós conseguíssemos reunir todos esses setores em um ponto, principalmente a partir de agora que houve um problema, né, esse problema ele não vai ficar por aí. Teve um rapaz que veio aqui em Juiz de Fora, se não me engano, ele também era um arquiteto. Ele veio pela Defesa Civil, ou era engenheiro, não sei. Ele disse o seguinte: se você tem uma cidade como Petrópolis, com uma configuração similar de montanha, lá é serra, aqui é montanha, muito similar. Lá é vale, aqui também é vale, né? Lá tem um rio no centro da cidade, aqui tem um rio no centro da cidade. Teve uma enchente que tiveram que aumentar a calha do rio. Lá também tiveram enchente, tiveram que aumentar a calha do rio. Aconteceu há 4 anos atrás em Petrópolis. É óbvio que vai acontecer uma hora em Juiz de Fora, porque nós temos uma mudança climática mundial, não é? Ao contrário do que a Vanessa falou, que o que é bom para a China pode não ser bom para o Brasil, mas o que acontece na China em termos de meio ambiente acontece no Brasil em termos de meio ambiente, acontece na América do Norte, né? Inclusive com motivos fora daqui, né? Nós estamos submetidos a isso, o mundo está submetido a isso aí. Então, eu sei que a pergunta que eu fiz para você foi uma pergunta difícil, porque a gente não tem essa notícia, né? Não sei se de repente a Vanessa tem, ou até a própria Cristina, mas a Eu gente fico pensando, Pois é, pode falar. precisava de existir um local, entendeu? Em que as pessoas levassem para lá o conhecimento, que fosse a universidade, que fosse a própria Câmara, que fosse um órgão político em termos de relacionamento, mas não fosse um órgão político partidário em que as pessoas ficassem disputando fatos e eventos para ganhar votos aqui ou ali, para que fosse um ato executivo. Chegou até lá, reunimos informações e vamos tomar providências, né? Porque se nós não fizermos isso que aconteceu em Juiz de Fora agora,
Deus quiser, não vai acontecer ano que vem. Mas a hora que a gente não estiver esperando vai acontecer, né? Porque o Humberto e a Cristina disseram o seguinte: a cidade é um processo dinâmico, né? Morrem pessoas, nascem pessoas, modificam-se famílias, transferem-se poderes. Você joga edificações no chão, você cria edificações, você abre avenidas, você fecha locais, né? É igual quando você sai com o Waze, né? Aí ele manda você entrar para lá e você chega a ver que é uma contramão. Como é que você sabe? Ele está te dando uma condução cega. Nós estamos numa condução cega, né? Bom, é isso aí que eu queria dizer. Muito obrigado pela sua resposta. Vocês querem fazer um bate-bola? A Cristina quer falar alguma coisa, ou a Eu queria Vanessa, fazer um ou o comentário. próprio É, Renan. isso que o José Roberto falou, assim, é uma questão complexa, mas eu fiquei pensando nessa situação na época, né, desses acontecimentos aqui na cidade, da importância das associações de É, comunitárias mesmo, é, né, dos bairros. Eu falei, gente, bairro deveria ser igual condomínio, instituir quem é o presidente ali da associação e tal, para fazer essa vigilância, né? E levar ao poder público as questões do bairro, assim. Eu acho que é igual eu falei, né? O poder do comunitário está muito fraco, talvez por não ter essa cultura dentro da própria educação de passar da importância do protagonismo na cidade, de encorajar as pessoas a fazerem campanhas quando estão num contexto escolar, sei lá, de algum jeito formar uma liderança comunitária ali. Sei que às vezes isso vem naturalmente, é perfil. Né? A gente sabe que tem gente, tem pessoas que, mesmo que nada disso chegue a elas, ela chega até o lugar que ela tem que chegar, é. né? Isso aí parece que é destino mesmo, é condução de vida, propósito, enfim. Mas o quanto é importante ter essa noção, né, de que cada lugarzinho desse aqui, desse território, tem que ser olhado pela sua própria comunidade. E, e também trabalhar essa questão, né, do ego, do poder, para não sobrepor ao que realmente tem que resolver, né, que muitas vezes se enfraquece esses coletivos por conta também dessas questões que são mais individualizadas, enfim, que não tem essa noção de uma visão do pro coletivo, que, enfim, a minha opinião é essa, mas eu respeito a sua e vamos chegar num consenso de uma opinião comum aqui, né? Mas eu acredito que seja por aí mesmo. A gente tem regionais, pelo menos zonas, né? A zona norte, a zona leste, a zona pessoas que olhem, que estão ali naquele contexto de vida ali, né? Da zona norte, que vão levar ao poder. Mas isso já acontece. A gente sabe que é natural, que quem, principalmente geralmente essa condução é feita por empreendedores locais, né? Porque acaba atingindo eles rapidamente. Então, eles acabam sendo esse porta-voz, ó, tá me incomodando ali, tá faltando segurança aqui, né? Eles acabam fazendo isso, né, de forma indireta, mas faz por conta da sua condição ali de não poder parar o negócio dele, o comércio dele, enfim, né? Acaba que sim. E pessoas que são da comunidade mesmo, que são militantes, né? Eu fico pensando nisso. O Ragone, E assim, eu acho que. na sua cidade Pode lá, falar. Campinas, tem, desculpa, na sua cidade, Campinas, desculpa, Ragone também, na sua cidade, Campinas, Campinas é muito adiantado, né? Campinas é uma cidade que era menor que Juiz de Fora, cresceu muito, né? Lá tem algum centro que verifique isso, em termos de topografia, ou no próprio Rio de Janeiro, ou em São Paulo? Vocês têm notícia disso? Porque eu acho que Juiz de Fora é tão parado no tempo, né? A gente é tão assim, ficamos olhando para o tempo, assim, eu acho, não sei, eu posso estar enganado, é como eu digo, eu sou ignorante, né, nesse aspecto, porque eu parei de há muito tempo que eu não faço engenharia, não trabalho com engenharia,
E eu não sei como é que andam as coisas, já tem mais de 20 anos. Vocês têm alguma notícia? Você tem, ô Ragone, ou você, Cristina? Cristina, deixa eu só puxar a palavra um segundo aqui, só porque senão eu vou perder o fio da meada. É, Perdão, tá? Bom, só respondendo com relação a Campinas, olha, eu saí de Campinas com 6 anos de idade e nunca mais voltei. Então, então você eu não não sei tem. nem, imagino, pô, a Unicamp, Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes, imagino que É, tenha um setor robusto sobre, mas não posso falar com propriedade. é, Mas, Vanessa, você colocou um ponto que é fundamental nessa provocação do Zé Abramo de ter um local, né, como se fosse um cérebro ali, né, para é, coordenar isso tudo, que são as organizações da sociedade civil, né? E aí eu posso falar da minha classe, assim, né? Não é melhor do que ninguém, mas quando a gente aborda a cidade, a gente está diretamente atrelado, visto o nosso ofício, arquitetura e urbanismo, principalmente, né? Logicamente, entendendo como algo multidisciplinar. A gente tem, por exemplo, eu estou como presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, que é uma organização da sociedade civil que visa promover debate, visa refletir cidade, visa atuar junto às universidades, né, principalmente, junto aos escritórios autônomos, quem está na ponta ali projetando, né, e junto ao poder público. Né? Como? Isso de uma forma efetivamente prática. A gente possui assentos em conselhos municipais. Por exemplo, eu faço parte do Conselho Municipal de Habitação. A gente tem o Conselho Municipal de Planejamento Urbano, o Conselho de Patrimônio, o Conselho de Saneamento Básico, o Conselho de Meio Ambiente, uma série de conselhos que são compostos por cadeiras de representantes da sociedade civil, e aí entra isso que você comentou, Vanessa. A gente tem, por exemplo, no Conselho de Habitação, uma série de representantes da Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste, Cidade Alta, né, cada um, logicamente, com seus interesses locais, e eu acho que a importância da coisa é exatamente essa, né, essa é. grande coxa do retalho, que quando se senta na mesa a gente consegue trazer ali, pelo menos sobre certas pautas, algum senso comum. Né? Então, acho que a organização da sociedade civil é fundamental nesse sentido, e ocupar cada vez mais espaços no poder público, porque é a tomada de decisão, né? E, enfim, isso pode desdobrar em várias problemáticas, mas eu acho que esse cérebro, pelo menos, eu acho que é um pouco desse caminho aí. Acho que você respondeu um pouquinho a pergunta, mas deixa a Cristina falar. Sim, você está sem som. Só ligar o microfone. Isso. Eu acho interessante porque se vocês conseguiram, Vanessa e José Roberto, trazer duas pessoas que têm até opiniões até engraçadas com relação a coisas, assim, um enquadramento diferente, como a gente fala em jornalismo, mas com argumentações muito sólidas. E eu acho curioso, Guilherme, porque eu só conheci Campinas muito recentemente. Mas eu tenho um filho que estudou engenharia na UFJF e morou depois em Uberlândia e mora há alguns anos em Campinas e vai se casar o mês que vem com a noiva que veio de Uberlândia e vão morar lá. Ela é engenheira civil, ele engenheiro eletricista. Então é muito curioso, eu vou muito a Campinas. E a Campinas é uma cidade, o dobro de Juiz de Fora, em termos de tamanho, de investimento, de movimentação de recursos, de opções de comércio. Agora, eu até muitas vezes me identifico certamente mais com os Juiz de Fora, mas é uma cidade extremamente dinâmica, extremamente rica, e na qual eu acho que também os problemas urbanos não são pequenos. O que eu gostaria de falar um pouco aqui, em cima de tudo que a gente se colocou agora, né, nesse bloco aí de discussão? As opiniões são muito divergentes em tudo. Aqui no bairro, por exemplo, eu não sou da Associação de Moradores do Bairro Grambery, porque o meu prédio fica na divisa entre o centro e o Grambery, mas eu voto na associação, eu vou nas reuniões, eu converso com a presidente da associação, que eu ajudei a eleger. Mas eu observo que mesmo nesse bairro pequeno, em relação a outros da cidade, um bairro de pessoas de classe média, em sua maioria, né, que se formou no entorno do antigo Colégio Grambery. É, existem muitas divergências entre o que as pessoas que moram aqui no bairro querem para o bairro. Tanto que eu acho muito interessante o título, né, do programa, quando se fala da memória
que é algo que todos nós temos, porque quando perdemos a memória, nos sentimos totalmente perdidos, né, em relação ao tempo, em relação a identificar as pessoas, em relação a identificar lugares, mas conflito, eu acho que é uma. Nós vivemos uma sociedade em que o discurso do ódio é comum. Não apenas no âmbito da política partidária, mas entre as pessoas. Você coloca uma coisa na internet, vem aqueles que batem palma, vem aqueles que te cutucam, né? Cutucam com a vara curta. Então, observa-se que o conflito hoje, me parece que ele é muito generalizado. Isso mostra que os consensos são muito difíceis. Os consensos são difíceis no legislativo municipal, estadual, federal, entre os três poderes desse modelo democrático que remete lá ao século XVIII, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Observemos o Brasil de hoje. Então, o conflito faz parte, é difícil, mesmo dentro dos bairros. Parece que há um consenso, não há. Outra questão, eu acho que Guilherme faz parte de um conselho municipal. Eu conheço pouco, Guilherme, o conselho de habitação, mas eu conheço bem o conselho de patrimônio. E ali é uma situação que nós temos denunciado frequentemente aqui numa luta do bairro Granbury. Primeiro, porque coisas incríveis aconteceram dentro de decisões desse conselho que aprovou, né, com grande margem de votos, a partir dos votos, inclusive, dos representantes do governo municipal, que continua o mesmo, um tombamento, e depois, numa outra reunião, vota a favor de mudanças, né? E o IAB conhece bem isso, né? Porque nós temos muita relação com o IAB, é um aliado que nós temos na luta pela preservação. O Conselho vota a favor de intervenções num espaço tombado que vão totalmente contra o texto do tombamento, que é um decreto municipal assinado pela prefeita. As representações no Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, elas não representam a vontade, vamos dizer, nem da maioria, porque você tem pessoas que são, tudo bem, teria que ter da construção civil, de empresários, mas essa representação ela não é equânime. Nós temos questionado isso em redes sociais, questionamos numa belíssima audiência pública que foi feita com representantes, inclusive, né, apoio de pessoas ou antigos dirigentes do IAB e do centro, né, da CAU, de Arquitetura e Urbanismo, acho que do Estado, e arquitetos que têm formação em patrimônio, especialização. E você vê que, por exemplo, uma audiência pública convocada com uma dificuldade para se abrir um espaço na Câmara Municipal imenso. A Câmara estava cheia. Os vereadores no plenário, se não me engano, eram 4. Onde estavam os outros vereadores? Onde estava a imprensa? Só a TV Câmara cobriu. E quem tinha suas redes sociais, que aí foi, de certa forma, aumentando, dando visibilidade àquilo, porque eu mesma sou jornalista, meus ex-alunos estão nos órgãos de imprensa que ainda sobrevivem em Juiz de Fora. Tudo aquilo foi passado para eles. Não tinha ninguém lá. Então, isso para mim é sintoma de uma grande crise de representação, de interesses que a cidade vive hoje, em especial a cidade de Juiz de Fora. A Câmara Municipal de Juiz de Fora hoje, ela é um local surpreendente. É a vontade popular, mas, sinceramente, deixa a gente muitas vezes extremamente frustrado. Será que Quando aparece vai. um pouco com a Câmara de Deputados Federal? Será? Porque Eu tô como os chutando. federais são 500 e tanto, né, e a gente também vê, as votações são tão polêmicas, né, e aí, querendo ou não, a gente acaba tendo que entrar, né, que é uma coisa que eu acho que não é um caminho que a gente vai entrar aqui, né, da política É, partidária, é. mas, José Roberto, sinceramente, eu sei que há ações da Câmara em benefício dos cidadãos e tudo mais, mas às vezes eu me surpreendo
tantas homenagens assim individualizadas e tão pouca ação. A nossa legislação ela é cheia de remendos para atender interesses, a legislação urbana, interesses específicos de determinadas pessoas. E E, parecem organizados. e, Parece mais é, organizados que a sociedade civil, até porque exatamente. são menos pessoas, né? Outro E dia eu acho. fizeram uma menção aí, um mérito aí a uma determinada pessoa aqui, e eu acho que totalmente descabido. Acho que era hora, se você cultua aquela pessoa, era hora de ficar calado, mas fizeram questão de fazer isso. Então eu acho assim que nós estamos aquém, mas é como você falou, isso infelizmente a política Eu partidária não acho dá para que comparar, essas né? questões têm que ser faladas, sabe? Quer dizer, a gente pensa qual seria o foro nosso? Seria todas as organizações, aí eu vou destacar organizações como o IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, e Uhum. outras representações dos nossos arquitetos e urbanistas. Mas eu fico muito preocupada com representações de outros sindicatos, de outras organizações de patronato, empresários, as posições conservadoras que têm em relação à cidade, reacionárias muitas vezes, e que não dão voz nem visibilidade a grupos menores. E eu falo, aí eu remeto à Câmara Municipal, eu falo também de uma certa dificuldade, não é pequena, de trânsito, inclusive no âmbito da prefeitura, uma dificuldade de se ter acesso a documentos a partir da Lei de Acesso à Informação e da transparência pública, que exige que, não sendo um caso de sigilo, você tenha acesso. Então, muitas vezes, a nossa associação aqui pede informação, não consegue, via os instrumentos legais criados para isso, para se dar visibilidade. Então, eu acho que a gente vive uma crise de representação. Nós vivemos um conflito muito intenso e nem sempre travado na mesma ordem de poder, de visibilidade econômico e político. Eu acho que há uma desigualdade entre a possibilidade de você influir no destino da cidade, dependendo de que lado você está, né, dentro dessa multiplicidade de lados. Então, eu acho que a gente vive um momento muito conflituoso. Eu não vejo uma solução a curto prazo e falo a vocês, existe uma cidade submersa, né? Uma cidade que engessou, cimentou, desapareceu com os seus riachos, com os seus córregos, que foi totalmente impermeabilizada, que cada vez se torna mais quente pelos prédios que são construídos sem ter nenhum recuo. A minha rua, o meu prédio, tem um recuo de 30 metros. Os prédios construídos agora pelos jovens engenheiros, arquitetos, investidores, Rezador. eles cada vez sobem mais o gabarito, cada vez eles se chegam mais proximamente Cola à no outro. calçada, à beira da calçada, não há nenhum investimento em rede de águas pluviais, em rede de esgoto, em aumento da via pública, em melhoria das calçadas, em plantio de alguma árvore que vá dar sombra, coloca uma árvore que não dê sombra nenhuma, nem coloque folha na calçada. Então, as opções são opções que eu considero erradas para o planejamento urbano da cidade. E vou falar uma coisa: me incomoda muito ver que, tendo faculdade de arquitetura aqui, isso seja tão pouco discutido por esses futuros arquitetos, futuros urbanistas e mesmo por seus professores. Pois é, você vê que onde está. Ele falou em patrimônio, deixa eu te fazer a você e ao Guilherme um elogio, né? Vocês são convidados muito especiais, viu? Vocês são ricos em conhecimento. Eu vou te falar uma coisa, Cristina, se a gente puxar o saco, eu voto para você, para prefeita, viu? Porque, porque a sua visão de cidade é uma visão grande, né? Eu estou me surpreendendo que você é uma ligada à área de repórter, né? Mas pelo jeito você pesquisa muita coisa. A gente precisava de mais pessoas assim, e pessoas que aglutinassem, né? Como você falou, a questão partidária não dá para você discutir porque elas refletem interesses particulares. Os particulares são muito bem organizados, eles conseguem influir e mudar as leis. Quer dizer, a gente precisava de que esses conselhos se reunissem todo em torno de uma representação, né?
que os bairros se congregassem nas representações de bairros e fizessem uma representação que elas pudessem se reunir para a gente poder falar do corpo da cidade. Porque também, se você tiver aqui o São Mateus, ali o Cascatinha, ali o Gramber e o outro, cada um torcendo do seu lado, levando para a Câmara, não vai resolver nada. A gente tinha que ter esse centro físico, né, que aglutinasse todas essas vamos dizer, vou chamar assim de perturbações ou coisas que pudessem acontecer na cidade, inclusive para se opor em bloco às especulações. É como você está falando aí, ó. Eles estão, hoje em dia, eles não chamam apartamento nem de kitnet, mas eles chamam de estúdio. O que é estúdio? É um lugar de 47 metros quadrados, de 32 metros quadrados. Aí o cara fala assim, não, mas se você descer, você tem lavanderia, você tem piscina, você tem sauna, você tem lugar para playground, você tem lugar... Eu quero espaço no meu apartamento, poxa. Eu mal posso entrar no banheiro, sabe? Estou falando isso como consumidor, né? Agora, uma pessoa que busca por representação, assim, eu acho que as suas falas... Sem brincadeira, eu acho até que esse nosso programa aqui tinha que sair algum documento escrito das coisas que nós falamos aqui, que vocês falaram, né? Você, o Guilherme e você, Cristina, porque foi muito bacana, viu? Eu gostei demais da fala. E você não chegou a falar do Rio de Janeiro. Eu queria que você desse uma falazinha, se você tiver noção do que acontece. Porque o Rio de Janeiro é um estado assim pária, né? Todos os ex-governadores foram presos, o prefeito está com problema, é um estado. Mas o que acontece lá, já que você foi te falar um pouquinho de Campinas, o que acontece no Rio de Janeiro ou em São Paulo, se você tiver notícia, só para a gente caminhar para o fim do programa aqui. Diz aí. Acho que o José Roberto poderia falar, né? Eu só vou dizer uma coisa: o Rio de Janeiro é uma cidade dividida, é uma cidade partida, como o Zuenir Ventura, que é natural de Além Paraíba, e é um dos nossos grandes jornalistas brasileiros ainda vivo. Ele tem um livro que ele fala sobre isso, sobre essa cidade que é totalmente lindíssima, maravilhosa, é a cidade maravilhosa, mas não é a cidade cantada por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. É uma outra realidade, Zona Sul, é aquela coisa, né, do lírico, do Copacabana, shows, turistas, recorde de turistas, mas com problemas sociais gravíssimos, comunidades que são governadas com pequenos feudos, ou pelas milícias, ou pelo tráfico, e que ficam à mercê do poder público por uma constante omissão do poder público. Eu só queria falar isso, que eu queria ouvir o Guilherme, porque eu acho que ele vai enriquecer, mas eu, só por ser carioca, vivi a minha vida antes de casar em Santa Teresa, que é um bairro bastante até interessante, turístico, mas rodeado por comunidades muito violentas, inclusive. Não é porque a comunidade é violenta, é porque o domínio sobre a comunidade que a chantageia é violento, né? Então, é uma cidade cheia de contrastes, até muito boa para a gente estudar e analisar, mas super complexa. Mas muito obrigada também por me perguntar isso, José Roberto. Vou passar a bola para o Guilherme. Guilherme, diz aí, vê o que você pode nos Não, eu vou só trazer um direito de resposta, porque falaram do ofício de arquitetura e urbanismo aqui, brincadeiras à parte. Na verdade, a gente fala, eu sou professor também, tá? A gente fala muito em sala de aula sobre planejamento urbano. Na verdade, é o que a gente, né? E aí, logicamente, assim como comunicação, jornalismo, qualquer outra frente de engenharia, de atuação, é uma profissão muito genérica, né? A gente consegue subdividi-la em diversos campos, mas o planejamento urbano é fundamental, né? E a gente pode citar uma série de trabalhos de extensão, iniciação científica. O que falta é a possibilidade de fala, né? Eu acho que é transcender, e aí acho que é o desafio não só da arquitetura, mas de qualquer academia, de transcender os muros da sala de aula e levar isso para a ponta, né? Mas aí eu acho que a gente tem um programa só para a gente falar um pouco dessa pauta aí. Eu queria contextualizar também o que a Cristina colocou com relação ao Conselho de Patrimônio, né? Eu acho que cada conselho ele tem a sua dinâmica. Eu estou no Conselho de Habitação, e o Conselho de Habitação ele é muito linear no sentido de pauta, porque ele pega Minha Casa Minha Vida, ele pega uma linha quase consensual sobre a cidade. Logicamente tem seus embates, tem suas diferenças, claro. O Conselho de Patrimônio, eu acho que ele vai numa linha um pouco diferente, porque ele trabalha
preço da terra de uma forma muito, muito, muito incisiva. Quando a gente pensa nos bens tombados de Juiz de Fora, 99% está na região central. Onde a terra é mais cara? Região central. O Conselho de Patrimônio ele aprova, por exemplo, demolição. É uma pauta quase que de sobrevivência econômica de vários setores, né? Demolir para construir. Né? Então, acho que de todos os conselhos, ele é de longe o mais complexo, e eu concordo, e a gente luta muito enquanto instituto, justamente por essa paridade de cadeiras, né? Da sociedade civil ter voz, e de principalmente ser um conselho aberto, né? O conselho de habitação, qualquer outro conselho, a menos até onde eu conheço, ele é público, ele faz parte da sociedade. Por que o de patrimônio também não pode ter essa publicidade que é legal, né? Que deve. Pô, eu, como cidadão, quero saber por que eu moro na rua Oswaldo Aranha, a casa em frente aonde eu moro é que ela foi demolida. Eu quero saber o porquê, sabe? Cadê o documento de demolição? Esse tipo de coisa, né? Eu acho importante contextualizar para quem, né, vai nos assistir, entender um pouco dessas dinâmicas, né? Mas falando sobre o Rio de Janeiro, caramba, eu não sei exatamente para qual caminho eu vou, né? Já morei em Niterói, já morei no Meia, tenho família no Catete, então conheço de Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul do Rio de Janeiro de alguma forma. Né? Uma cidade, enfim, uma escala de complexidade social, física gigantesca. E aqui de fora acho que não é muito diferente, guardadas as devidas proporções em uma série de pontos. Né? A gente tem as nossas segregações que são muito claras. Um exemplo que eu dou muito simples, pega o Rio Paraibuna, a margem esquerda e margem direita. É outra cidade, não precisa ir muito longe. É só olhar o tipo de ocupação, quem mora nesses locais, pega a linha férrea, pega a Zona Norte, Zona Sul. Né? Logicamente, a gente tem, quando a gente pega vulnerabilidade, né, a gente tem a Zona Leste ou a Zona Sul, quando vai ir no Sagrado Coração, que são locais muito mais carentes. Mas pega a Cidade Alta. A Cidade Alta é um polo de riqueza perto da cidade, né? E eu acho que essa pauta da chuva que a gente teve, acho que escancarou muito isso. A gente observa que a cidade legal, quando eu falo legal, é a cidade regulada pelo poder público, né? Ela é do Manuel Honório até Cascatinha, quando a gente para olhar friamente em tipo de construção. Saiu desse circuito, é a cidade real, é a cidade que acontece, é a cidade que vai crescendo, né? E eu acho importante falar, né, para quem, na nossa conversa, para quem vai assistir, a gente, enquanto arquiteto, ou enquanto engenheiro, ou pessoas que atuam na construção civil, a gente é um pouco que parte de uma grande engrenagem, talvez a gente é a menor engrenagem de todo esse sistema, né? Então a gente tem legislação, né? Até você estava comentando sobre arborização, afastamento de rua, aonde vai ter calçada de tal tamanho, né? Existe uma legislação que rege, não sou eu, Guilherme, com o meu poder, né, que eu vou colocar o prédio 2 metros, 3 metros para trás, né? Existe uma questão econômica, não adianta nada eu, enquanto arquiteto, querer tal característica, tal estética, se o orçamento não chega lá, né? Enfim, eu acho importante até para a gente pensar que falar de cidade, além de todas as camadas subjetivas existentes, existe a camada objetiva, que é essa grande engrenagem que rege a construção dela, e é importante, acho que todo mundo está minimamente ciente de como funciona essa engrenagem, né? Até para a gente conseguir criticar e a gente pensar uma Juiz de Fora daqui para frente. Acho que é um pouco desse caminho. Bacana. Gente, o nosso programa já passou de 1 hora e eu vou confessar a vocês, sem querer puxar o saco nem da Vanessa, nem da Cristina, nem do Guilherme, que eu achei maravilhosas as falas de vocês. Foi muito esclarecedor. Eu acho que as pessoas que vão assistir vão tomar como base a ideia de que nós precisamos ser participativos, nós precisamos ter representação política, política não partidária, sim política, o ato de conviver e chegar a consensos, né? Aonde ceder, onde não ceder, aonde fazer bloco para poder resistir ao poder econômico, porque ele é existente, ele é insidioso, ele é igual aquelas doenças que ficam quietas e quando aparece já tem fases terminais, né? Eles já vão plantar um prédio lá ou demolir uma coisa que aconteceu. Eu dava aula no Magíster, o Colégio Magíster, num sábado de madrugada demoliram o prédio e depois cortaram a árvore, né? E aquilo foi muito dolorido, né? Nem todos sentiram essas dores, né?
Parece que as pessoas acham justificado você chegar lá e falar assim, não, mas aquilo ali valeu milhões, mas para quem? Né? Você não foi aquele que recebeu os milhões. Por que você está defendendo o direito daquele um ou dois ou três que receberam esses milhões? Não é que você tem que ser contra eles, é que tem que haver um consenso, né? E aquilo foi derrubado. Eu tinha uma ligação forte com aquilo, porque meus filhos estudaram ali e eu fui professor ali 20 anos, entendeu? Então, para mim, foi muito dolorido aquela perda. Hoje eu passo lá, o que é? Um café, uma galeriazinha, umas roupinhas lá, um flat lá em cima e alguém ganhou muito dinheiro ali. Para onde foi os milhões? Quer dizer, isso é um empobrecimento cultural, né? Claro que precisa de haver, como o Ragone falou, né? Você precisa, às vezes, demolir, fazer construção, porque você precisa de pregar pessoas, você precisa de modificar as coisas. Mas como modificar? Esse como não é modificado pelo ganho de alguns e comodidade de outros, e não de uma regularização de uma sociedade que se expressa. Então, esse programa veio chamar atenção com esses nossos eminentes convidados a você, como cidadão e cidadão, se expressar. Né? Isso é nosso patrimônio. Né? Como o Guilherme falou, do Manuel Honório até o Cascatinha, e eu estou nesse circuito, nós estamos, né, nesse circuito, não sei, talvez o Guilherme, não sei a Vanessa, mas nós estamos nesse circuito. Né? Nesse circuito não aconteceu nada. Né? Aqui abriu 2 buraquinhos aqui que eu fiquei cismado, falei, pô, isso aqui foi terreno assim, um assado, mas não aconteceu nada. Nos outros lugares aconteceram, né? Teve um amigo que mora num local em que ele mora no 3º andar e a água chegou até o 3º andar. Como é que ele sai de casa? De barco? Né? Como é que ele teve que esperar? Então, esse programa é interessante para isso. Eu vou encaminhar para o final, vou pedir que a Cristina faça a sua apresentação, que o Guilherme faça a sua, logo depois eu passo a palavra para a Vanessa e eu faço o fechamento, tá bom? Posso passar primeiro para a Cristina, Vanessa? Ou você ainda quer fazer alguma coisa? Cristina, então. José Roberto, eu quero agradecer, eu achei o programa muito bem conduzido, a maneira tão assim, natural também, eu acho que com esse toque afetivo, mas também com distanciamento crítico, que é tão importante para que a gente possa, através dos meios de comunicação, a gente amplificar ideias e debates que são tão necessários. Eu quero agradecer muito também ao Guilherme, porque eu quase estudei arquitetura e a minha família tem arquitetos é uma profissão que sempre me seduziu, né? E principalmente o lado do urbanismo, porque bom repórter, ele anda na cidade, ele suja a sola do sapato, né? Mesmo hoje com as redes sociais. Então ele conhece muito a cidade, né? E essa reflexão que a gente tem que ter sobre o que vai ser o futuro dessa cidade, para ela resguardar algo da sua memória, mas também não ser uma cidade congelada no tempo, que ela avance como o Guilherme tão bem colocou aqui, ela não pode ser uma cidade parada, ela tem que avançar, mas ela tem que avançar ouvindo as várias vozes, atendendo essa diversidade, respeitando a ancestralidade, as histórias do passado e olhando também para um futuro, né, que eu espero que não seja distópico, que traga sonhos, desejos, vontades, né, e que nós tenhamos uma maneira talvez mais civilizada, né, de lidar com os conflitos e que os conflitos sirvam para que do dissenso a gente caminhe e não para que a gente fique num debate que não leve a nada, né? Então, cuidar é importantíssimo, cuidar de nós mesmos, da nossa comunidade, cuidar muito da nossa cidade para que ela não se transforme naquilo que a Prisca Augustoni, que é professora e poeta, falou ontem numa postagem dela sobre a situação aqui no nosso bairro, um desmundo, o inverso do que se deseja para o mundo. Muito Bacana. obrigada. Obrigado. Guilherme, pode fazer as suas colocações finais. Acho que é só agradecer mesmo a oportunidade de conhecê-los, ainda que de forma virtual, né? Eu não vou falar muito, porque eu já acho que eu falo pra caramba, então acho que tá bom. Mas agradecer mesmo e
E falar de cidade é isso, é muito assunto, é inquietações, e toda oportunidade que eu puder, a gente está aí debatendo, que eu acho que levar a palavra com qualidade é fundamental. E contem comigo e contem com os estudos de arquitetos do Brasil também, para a gente fazer essas trocas que são riquíssimas. Obrigado. Excelente. Vanessa, fica à vontade. Eu quero agradecer a todos vocês, Cristina, Guilherme, José Roberto também, por ter feito uma abertura maravilhosa para conduzir essa conversa que foi tão fluida e tão natural, como a Cristina falou, o Guilherme também aí. A ideia do programa Cidadania Sustentável é essa dinâmica mesmo de conversa, de encontrar os caminhos do meio, a gente trazer um pensamento crítico e ao mesmo tempo, né, colocar nossas reflexões do que a gente acha, mas sempre respeitando a opinião de todos, e isso é muito bom porque fica um espaço de segurança, né? Que a gente possa falar o que a gente pensa, o que está aí no nosso coração, né? E Bacana. fico muito, assim, agradecida por ter conseguido vocês para falar sobre esse tema que é complexo, é uma pauta, assim, que não é para qualquer pessoa, porque é, é um tema ainda muita margem, né? Assim, pouca gente fala mesmo do assunto, assim, né? Envolvendo memória, urbanismo, enfim, tem suas complexidades, como foi colocado aqui, e a gente pretende, né, sim, trazer cada vez mais, né, José Roberto, sobre a questão da cidade resiliente. O programa Cidadania Sustentável ele está tomando um novo formato de temporada, né? E a gente quer nesse ano explorar mais essa temática em várias vertentes de assuntos sobre ela. Inclusive, agora no mês de abril a gente vai ter a Semana da Criatividade e Inovação, em que o Guilherme, né, vai estar com a gente. O tema é Cidade Resiliente, né, que é essa questão aí do poder de adaptação das condições que nós estamos vivendo, né, da resiliência é muito importante. E aí fica também esse convite, né, para quem quiser interagir mais com a questão da Semana da Criatividade e Inovação, só ir no @recria.jf, que vai ver lá as informações Que do encontro. vai ser na IF Sudeste, Obrigada. né? Vai ser no IF Vai, Sudeste, né? isso no IFE, Sudeste de Juiz de Fora. De Juiz de Fora. Tá certo, é bom falar, porque o pessoal procurar lá no Recria JF, né? Para o pessoal poder se inscrever, tomar. JF. Não sabia que o Ragone estará presente, é muito importante. Bacana. Aí sim. Gente, foi Convido a maravilhoso. Múcia também, se ela tiver um Pois é, interesse, aproveite mesmo. seria bom, né? Ela que fala tão bem, tem tão expressivo, a nossa futura prefeita. Eu tenho para mim que cuidar é um setor muito feminino, né? Tanto é que na pandemia as mulheres ficaram oneradas e algumas até perderam posto de trabalho porque elas cuidavam dos filhos e cuidavam dos pais. E quando você, por exemplo, vai como mulher e para situações lá de congregações de bairro, etc., e dá a sua opinião e provoca, como jornalista, mas principalmente como pessoa, você está cuidando, que parece que é uma característica mesmo das mulheres, né? Mas eu acho que a gente vê na cidade como ao mesmo tempo, que nos protege, que nos guarda, vamos dizer assim, mas que nós temos que responder por elas também, né? Então, eu acho que é a hora da gente assistir esse programa e deixar sua opinião, deixe seu comentário aqui. Se você achar que nós poderíamos ter falado de outras coisas, que possam sugerir assuntos que a gente possa vir à frente. Nós temos uma pauta que a gente vai respeitar essa pauta, mas de repente a gente pode fazer adendos e comentários ou chamar pessoas para falar, como tivemos a feliz oportunidade de trazer duas pessoas importantes que têm opiniões bem centradas e com bastante riqueza de detalhes, né? Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela Cristina vir, pelo Guilherme, pela Vanessa ter tido essas ideias geniais que ela tem, e até o próximo programa
Cidadania Sustentável, com algum assunto muito interessante que vai resolver um pouco da nossa vida. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.